Olá pessoal, hoje eu vou gravar naquele estilo antigo em que eu não apareço, mas eu acredito que vai ser tão bom porque eu tô me mudando. Então, como eu tô me mudando, eu não tô com um lugar muito decente para aparecer na câmera. Mas vai ser tão bom quanto. Hoje a gente vai falar de reações nucleares. Meu nome é Breno de Brito Pérez e esse aí tá um e-mail. Não hesitem em me mandar mensagens quando tiverem dúvidas sobre as matérias. Bom, até agora a gente estudou reações que envolviam somente a troca de elétrons na eletrosfera, ou seja, ou reações em que um elemento dava elétrons para outro elemento, ou equações em que eles compartilhavam elétrons, tá certo? As reações nucleares elas são um pouco diferentes, certo? Elas envolvem mudanças no número de nêutrons e prótons. Por quê? Porque envolvem emissões de certas partículas que causam esse tipo de mudança. Só para passar um pouquinho de histórico para vocês, primeiramente o pessoal descobriu, né, o conteúdo da eletrosfera. Eles descobriram que era a eletrosfera a partir daqueles raios catódicos que provavelmente vocês já viram anteriormente, né? Entretanto, posteriormente eles começaram a perceber que certos materiais eles tinham a capacidade de enviar certas radiações. Por exemplo, esse aqui, que eu estou mostrando a vocês, é um raio-x feito por Röntgen. Não sei como é que se fala o nome dele, mas é Röntgen. Muito tempo atrás, eu acho que foi perto de 1800 e 1900, entre a mudança do século ali. E eles começaram a perceber que alguns elementos, como por exemplo urânio, como por exemplo polônio, eles enviavam, eles emitiam certas radiações diferentes das que eles costumavam a observar, certo? Posteriormente, depois de muitos estudos, entre os estudiosos, além de Röntgen, também teve a Madame Curie, que é bem famosa, ela e o marido dela, que é o casal Curie, que são bem famosos. E eles começaram a estudar e descobriram do que se tratavam essas reações, essas emissões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. As reações nucleares, elas envolvem diversos tipos de efeitos. Elas envolvem efeitos térmicos, por exemplo, as reações nucleares, na maioria das vezes, liberam uma quantidade muito grande de calor. Por exemplo, uma bomba atômica, ela nada mais é do que uma reação nuclear que ocorre liberando uma quantidade muito grande de calor em uma unidade de tempo muito baixa, fazendo que haja uma grande explosão. Existem também efeitos luminosos, por exemplo, é, o césio, que é um material radioativo, não sei se vocês já ouviram falar do episódio de Goiânia, do césio 137, se eu não me engano, era um material radioativo que era utilizado em máquinas de raio-x, e quando encontrado pela população, ele tinha uma luz meio fluorescente, que soltava uma luz verde, parecida com aquelas luzes que a gente encontra nos ponteiros do relógio, sabe? Então, eles possuem efeitos luminosos. Nesse caso de Goiânia, o que aconteceu foi que o pessoal viu aquele material luminoso e começou a passar no corpo, começou a botar na boca, e um dos efeitos da radiação são efeitos fisiológicos. A radiação ela tem efeitos fisiológicos muito sérios, porque como eles emitem muita energia, muita radiação, eles podem ionizar diversos tipos de materiais. Por exemplo, ionizar a água, ionizar o oxigênio. E isso faz com que hajam defeitos, danos muito sérios no nosso corpo humano. Né? E os efeitos elétricos são justamente esses da ionização. Os efeitos da ionização são efeitos em que materiais geram radicais livres. Isso você não precisa saber o que é, mas provavelmente vocês já ouviram o termo radicais livres, certo? Radicais livres são alguns compostos que são formados no nosso corpo e eles são muito reativos. E por serem muito reativos, eles podem reagir com certas, é, digamos assim, certos componentes das nossas células que não são ideais. Por exemplo, se você tiver um oxigênio muito reativo, ele pode reagir com uma cadeia de DNA sua. E fazendo isso, ele pode danificar a cadeia de DNA, podendo gerar, por exemplo, um câncer, algum tipo de distúrbio dessa ordem, tá certo? E agora vamos recordar alguns conceitos, né? A gente tem o conceito de número atômico, que é basicamente o número de prótons de um elemento. A gente normalmente usa o símbolo Z. E a gente tem o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. A gente normalmente usa o A.
Então, o número de massa é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, o número de nêutrons. E normalmente os elementos químicos a gente mostra dessa forma aqui, com X, o número de prótons na parte de baixo e o número de massa na parte de cima. Pode ser também nessa outra forma aqui. Mas o que é importante vocês saberem é que em cima sempre vai estar o número de massa e embaixo sempre vai estar o número de prótons. E uma coisa que a gente precisa lembrar é só da carga elétrica relativa. O próton tem uma carga mais 1, o nêutron não tem carga, ou seja, ele é zero, ele é neutro, e o elétron tem uma carga menos 1. E a massa do próton e do nêutron é aproximadamente 1, enquanto a massa do elétron é muito menor do que a do próton e do nêutron, então a gente desconsidera, a gente considera ela como sendo zero, tá certo? Outras coisas que é importante você saber são isóbaros, isótonos e isótopos, certo? Iso é um prefixo, que eu não sei se é grego ou se é romano, mas é um prefixo de mesmo, esse prefixo de igual. Então, os isóbaros são elementos que possuem o mesmo baro. O que é baro? Baro é peso. Então, são elementos diferentes com o mesmo número de massa, com o mesmo peso molecular, tá certo? Isótonos, você pode gravar lembrando do N. O N aqui, nêutrons. Então, isótonos, mesmo número de nêutrons, elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons. E isótopos, você grava pelo P. P lembra a gente de prótons. Então, são átomos do mesmo elemento. Por quê? Porque eles possuem o mesmo número atômico, mas que diferem no número de massa. Isso aí é bastante importante vocês lembrarem, tá? Isóbaros e isótonos, eles vão ocorrer sempre em diferentes elementos, certo? Isótopos, como eles possuem o mesmo número atômico, eles vão ser sempre o mesmo elemento, tá certo? Então aqui tem só alguns exemplos, né? O argônio, o potássio e o cálcio, eles têm todos 40 como número de massa. Então eles são todos isóbaros, eles têm a mesma massa. Já nesse caso aqui, o arsênio, o selênio e o bromo, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, tá? E o último exemplo aqui na nossa direita, a gente vai ter exemplos de isótopos. Vocês podem observar que eles possuem o mesmo número de massa, eles possuem o mesmo número atômico, certo? Mas diferentes números de massas. Passando para o próximo slide. Agora a gente vai analisar o tipo de emissão. Quais são os tipos de emissão que existem? Bom, como eu disse para vocês, os elementos radioativos eles tendem a ser naturalmente instáveis e eles decaem, emitindo raios. Quando eu falo raios aqui, não imaginem raio como raios quando acontece na atmosfera, tempestade, raios elétricos. Não, raios nesse caso são radiações. Tá? Então, o primeiro tipo de radiação que a gente vai ter aqui são as emissões alfa. O que são emissões alfa? Emissões alfa são emissões de 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, essas emissões vão ter um número atômico de 2 e um número de massa de 4. Por quê? Porque 2 nêutrons e 2 prótons vão somar 4 para a massa e só os prótons possuem número atômico, certo? Então, a gente vai ter essa configuração para os elementos alfa, tá bom? Então, um exemplo aqui de emissão de raios alfa vai ser, por exemplo, quando o urânio decai, formando tório. Vocês observam que o número de massa do urânio diminui de 235 para 231, que é exatamente o 4, que vai ser da emissão alfa. A mesma coisa vai acontecer com o número atômico. O número atômico vai diminuir de 92 até 90, que é igual a 2, que é o do número alfa, que é da emissão alfa. Tá? Outro tipo de emissão é a emissão beta. Apesar, vocês vão ver que, como está aqui embaixo, o beta ele aparece como menos 1, certo? Mas o que acontece é, o beta nada mais é do que um nêutron. Só que esse nêutron, ele de certa forma se desfaz em um próton, um elétron e um neutrino, tá certo? O elétron ele vai ser lançado e ele que vai ser chamado de
a partícula ou a emissão beta, certo? Mas o próton ele vai ficar no núcleo, tá certo? Então, quando o nêutron decair e formar próton e elétron, você vai ter um aumento no número atômico do elemento que decair. Por quê? Porque ele basicamente vai perder um nêutron que não possui carga e vai se tornar um próton que vai ficar ali preso dentro do núcleo, enquanto um elétron vai ser enviado, tá certo? Ele vai ser emitido. Consequentemente, o beta ele tem um número atômico de -1 e ele tem um número de massa de 0. Por que 0? Porque não houve mudança de peso. O nêutron e o próton têm a mesma massa. Como o próton ele ficou no núcleo, a gente vai considerar que a massa atômica do elemento vai se manter a mesma. Entretanto, como a gente está enviando um elétron e ficando um próton, a gente vai considerar que o número atômico é igual a -1, tá certo? Então, o exemplo de emissão beta é quando o bismuto ele decai e forma o polônio. Se vocês observarem, ao decair, a gente vai ter 83, que vai ser o número atômico do bismuto. Ele vai decair em uma partícula beta, que vai ser -1 número atômico. E aqui a gente vai ter 84 de número atômico para o polônio. Ou seja, aumentou o número atômico. Por quê? Justamente porque o nêutron se transformou num próton. Então, o número atômico do elemento aumenta também. Uma coisa que vocês têm que notar é que essa soma, a soma do número atômico dos reagentes, tem que ser igual à soma do número atômico dos produtos, tá certo? Então, 83 tem que ser igual a -1 mais 84, tá certo? E por último são as emissões gama. As emissões gama, não sei se vocês lembram do Hulk, incrível Hulk, ele sofreu com radiação de raios gama. Raios gama nada mais são que ondas eletromagnéticas, elas não possuem massa nem carga, tá certo? Então, o número atômico e o número de massa dos raios gama é igual a 0. Uma coisa que vocês podem observar, isso foi feito no experimento, quando a gente coloca um material radioativo que libera radiações alfa, beta e gama, e passa ele por duas placas eletrizadas, a gente vai observar que o beta ele vai basicamente se movimentar na direção da placa positiva. O que isso significa? Significa que o beta ele tem uma carga negativa. Isso explica o número atômico de -1. Por quê? Porque o beta nada mais são do que elétrons, né? Como a gente mostrou ali, o nêutron ele decai em próton, elétron e neutrino, e o beta ele vai ser praticamente só elétrons que vão se deslocar na direção da face positiva. O gama, como a gente viu, não tem carga. Então ele não vai se deslocar, ele vai continuar numa linha reta. E o alfa, que tem carga positiva, ou seja, são 2 prótons mais 2 nêutrons, ele vai ser deslocado para a placa negativa. E mais uma coisa que vocês podem observar é que essa deflexão, ou seja, a distância entre o beta e o gama, que é o neutro, vocês observam que é maior do que a distância entre o gama e o alfa. Por que isso acontece? Porque o alfa tem uma massa superior ao beta, tá certo? Então, precisa de mais energia para deslocar o alfa. Consequentemente, ele não vai se deslocar tanto quanto o beta vai se deslocar. Beleza, vamos resolver alguns exercícios aqui. Primeiro exercício. Em 1987, ocorreu em Goiânia um grave acidente por contaminação com material radioativo, quando a blindagem de uma fonte de Césio-137 foi destruída. Sobre o átomo de Césio-137,55, é correto afirmar que apresenta A. Ele apresenta o mesmo número de prótons do que de um elemento bário? Não, eles são elementos diferentes. Se eles são elementos diferentes, eles têm um número de prótons diferentes. Essa é a definição de um elemento químico. B. Um número de nêutrons igual ao de bário? Bom, a gente precisa ver. Para descobrir o número de nêutrons do césio, a gente tem que subtrair 137 menos 55, certo? Por quê? Porque o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Se a gente realizar essa subtração, a gente vai ver que vai dar 82, que é também o mesmo número
que a gente vai obter se a gente realizar essa subtração aqui. Consequentemente, sim, o número de nêutrons é igual dos dois elementos. Mas vamos ver as próximas duas questões, as próximas três alternativas, só para ter certeza. O número atômico dele é igual ao número do átomo xenônio? Não. Como eu já falei, são elementos diferentes têm número atômico diferente. A distribuição eletrônica é igual ao do átomo de iodo? Também não. Como eles têm um número diferente de prótons, eles também vão ter um número diferente de elétrons e, consequentemente, a distribuição eletrônica vai ser diferente. E por último, o número de nêutrons é igual ao do átomo de césio 133? Não. Se vocês fizerem a conta, esse césio aqui vai possuir 4 nêutrons a menos do que o césio que a gente está observando. Então a resposta é a letra B. Vamos para a próxima. O cobalto 60, utilizado em radioterapia no tratamento de câncer, reage emitindo uma partícula beta, e com isso se transforma no quê? Bom, como a gente viu, o cobalto ele vai se transformar em um átomo X de massa atômica A e número atômico Z. Ele vai formar uma partícula beta que é menos 1. A gente sabe que essa soma, 27, tem que ser igual a Z menos 1. Então, Z é igual a 28, tá certo? O número atômico do X é 28. E o que a gente sabe do número de massa? O número de massa não vai variar, porque o beta não possui massa, tá certo? Então, a gente vai ter um elemento com número atômico igual a 28 e o número de massa igual a 60. Então, a resposta certa é letra C. E por último, na sequência radioativa A, B, C, D, E, temos sucessivamente quais emissões? Bom, de A para B, houve a mudança de 2 no número atômico e de 4 no número de massa. Consequentemente, isso é uma emissão alfa. No de B para C, a gente não vai ter mudança de número de massa, mas vai ter mudança no número atômico. Então, essa radiação vai ser radiação beta. Do C para D, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma radiação beta, porque vai ter aumentado em 1 o número atômico. E, por fim, há uma queda de 4 unidades no número de massa e de 2 unidades no número atômico, caracterizando uma emissão alfa. Então, a gente vai ter uma emissão alfa, uma beta e outra alfa. Então, é alfa, beta, alfa. Resposta letra A, tá certo? Agora vamos falar do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, né, o decaimento dos elétrons radioativos, ele depende da própria natureza, tanto os tipos de emissão que ele vai lançar, quanto a cinética das emissões. E quando eu digo cinética da emissão é a velocidade com que ele vai emitir. Entretanto, foi observado que o tempo para se consumir metade do material radioativo é sempre constante. E esse tempo é chamado de tempo de meia-vida. Bom, Breno, o que isso significa? Eu não entendi nada que você falou. Vou te explicar. O que eles observaram? Eles observaram que de 100 átomos de um elemento radioativo, para ele passar para 50 átomos, ou seja, diminuir na metade do número de átomos, vai ser um determinado tempo. Nesse caso, eles falaram que é 10 minutos. Agora, para esses 50 átomos descerem para 25, ou seja, metade de novo, vai ser novamente 10 minutos, porque 20 menos 10, 10 minutos. Para ele reduzir para 12,5, vai ser novamente 10 minutos. Então, o que isso significa? Que o tempo para ele diminuir metade do número de átomos, ou então metade da massa, ou então metade da quantidade inicial, vai ser sempre o tempo de meia-vida. E sempre que ele reduzir mais metade, vai levar mais um tempo de meia-vida. Então, vamos supor, se você tem um elemento químico que você tem 1000 átomos, para chegar em 500 átomos, vai ser um período chamado de tempo de meia-vida dele. Para chegar em 250 átomos, novamente vai passar mais um tempo de meia-vida, certo? Então, se ele tem um tempo de meia-vida de 1 hora, vamos supor, para descer de 1000 para 500, vai demorar 1 hora. Para descer de 500 para 250, vai demorar mais 1 hora, ou seja, o tempo total vai ser de 2 horas. Para diminuir de 250 para 125, vai demorar mais 1 hora, totalizando ao todo 3 horas, tá certo?
Então vamos fazer alguns exercícios resolvidos, certo? Uma amostra de 64 gramas de uma substância radioativa apresenta um período de semi-desintegração, que é chamado de período de meia-vida, a mesma coisa, de 20 horas. O tempo necessário para obter 2 gramas dessa substância vai ser, bom, a gente basicamente vai ter que ir reduzindo pela metade. 64 gramas até 32 gramas, a gente vai ter um tempo de meia-vida. 32 gramas para 16 gramas, a gente vai ter outro tempo de meia-vida. 16 para 8, outro. 8 para 4, outro. E 4 para 2, outro. Ou seja, se vocês contarem, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tempos de meia-vida. Então, a gente vai basicamente multiplicar 5 vezes o tempo de meia-vida dele, que é 20 horas. Então, a resposta certa é 100 horas. Letra D, certo? Agora vamos para outro exercício. O isótopo radioativo do hidrogênio, trítio, é muito utilizado em experimentos de marcação isotópica na química orgânica e na bioquímica. Porém, um dos problemas em utilizá-lo é sua meia-vida, que é bastante curta, de 12,3 anos, o que causa um tempo de espera longo para que se possa descartá-lo num tempo comum. É interessante, né? Eu falei que é longo. Por quê? Porque tem outros materiais que demoram bastante, a meia-vida é enorme. Por exemplo, a meia-vida do carbono chega a ser acho que é 6.500, algo por aí, e anos. E nesse caso aqui, eles estão falando que é muito longo, um tempo de meia-vida de 12,3 anos, né? Então você vê que tudo depende da sua pro que você quer. Se você quer descartar o negócio no lixo, o ideal é que o tempo de meia-vida seja rápido. Entretanto, se você quer, por exemplo, realizar uma datação, que a gente vai falar sobre isso depois, é ideal que o tempo de meia-vida seja bem demorado. Mas então tá. Qual será a taxa de trítio daqui a 98 anos em uma amostra preparada hoje? 100%. Então vamos supor, hoje a gente tem 100% de trítio, tá certo? Daqui a 98 anos, quanto de trítio a gente vai ter? Bom, para resolver essa questão, a gente vai ter que dividir o número de anos que a gente quer saber, 98 anos, pelo tempo de meia-vida dele. Quando a gente divide 98 por 12,3, a gente vai ter 7,9. O que é 7,9? São 7,9 períodos de meia-vida, ou seja, são 7,9 tempos de meia-vida. Então, isso aqui nada mais é do que 1 dividido por 2 elevado à oitava. E vocês estão, pô, Breno, 2 elevado à oitava? De onde você tirou isso? Eu vou explicar para vocês, certo? O que a gente faz? Basicamente, o que a gente faz aqui é estar fazendo essa divisão por 2, não é? Então, aqui a gente está dividindo 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, para chegar em 2 gramas, o que é isso aqui? A gente basicamente está dividindo 64 por 2 elevado a 5 períodos, tá certo? Então, 64 dividido por 2 elevado a 5 períodos, 2 elevado a 5 é 32. Então, é 64 dividido por 32, a gente obtém o nosso número final, que é 2 gramas. Ai, Breno, mas eu não gostei de fazer assim. Então, tudo bem. A gente pode simplesmente fazer. A gente vai ter que contar 8 períodos, dividindo pela metade. Então, a gente vai começar com 100%, dividido por 2, 50%, dividido por 2, 25%, dividido por 2, 12,5%, e a gente vai ter que fazer isso até chegar em 8 tempos de meia-vida. Ao chegar em 8 tempos de meia-vida, a gente vai chegar a 0,39%, que é a mesma coisa que 1 dividido por 256, tá? Vocês podem confiar em mim, mas vocês podem fazer isso também. Ir dividindo por 2 e fazer o número de divisões igual ao número de tempos de meia-vida, que nesse caso são 8, tá certo? E agora a gente vai falar de reações de transmutação. Vocês vão ficar, meu Deus, reações de transmutação, que nome horroroso, mas é uma coisa muito simples, certo? Pensem assim, se a gente está com um elemento radioativo e ele está emitindo radiações que possuem tanto número de prótons quanto número de nêutrons, se esses números de prótons e números de nêutrons atingirem um outro elemento, é possível que eles reajam, certo? Se eles tiverem, digamos assim, a agressividade o suficiente, se eles tiverem o impacto for forte o suficiente, é capaz que essa reação seja viável. E foi isso que observou
um cientista muito tempo atrás. Ele colocou polônio dentro de um recipiente de nitrogênio. Só nitrogênio e polônio. E depois de um tempo ele observou que ele encontrou oxigênio. Ele ficou, como assim? O que aconteceu? Então ele basicamente percebeu que o polônio emitia partículas alfa e ele batia no núcleo de nitrogênio, certo? Ao bater no núcleo de nitrogênio, ele tornava isso num núcleo instável. E esse núcleo instável do nitrogênio, consequentemente, formava um outro núcleo diferente. Ele se estabilizava de alguma forma. E a forma que ele se estabilizava era produzindo um núcleo de oxigênio. Então, nada mais é, essa reação nada mais é do que um nitrogênio reagindo com uma partícula alfa que estava sendo emitida, formando um oxigênio. E, consequentemente, ele também lançou um próton. Por que ele lançou um próton? Porque ao formar o oxigênio, ele estava instável. O núcleo de nitrogênio estava instável. Ele precisou emitir alguma coisa para se estabilizar. E nesse caso foi um próton. Outros tipos de reações de transmutação também foram observados. Por exemplo, Chadwick, eu não sei exatamente o ano que isso aconteceu, mas ele descobriu a existência de um nêutron a partir desse tipo de reação aqui, no qual o berílio ele reage com uma partícula alfa formando carbono e ele emite mais um nêutron, tá certo? E o que é importante vocês saberem disso? É importante vocês saberem que o número de massa vai ser mantido no final da reação química e a mesma coisa vai acontecer com o número atômico, ou seja, se você somar o número atômico no início, vai dar o mesmo número atômico no fim. Se você somar o número de massa no início, vai dar o mesmo número de massa no fim. Tá certo? Isso é basicamente o que vocês precisam saber, ok? E, só para falar umas curiosidades, assim, isso não é nada muito importante, mas é interessante saber que existem sequências naturais de elementos que sofrem reações nucleares, ou seja, que decaem até parar em elementos estáveis. Por exemplo, existe a série do urânio, que ele vai se decaindo, decaindo, até no final das contas formar um elemento do chumbo. Existe a série do actínio, que é a mesma coisa, começa no urânio e forma um chumbo, mas se vocês observarem, é um outro tipo de urânio com uma massa, um número atômico, número atômico não, um número de massa diferente, formando um outro chumbo de número de massa diferente. E tem a série do tório, que também vai, que também vai decaindo e forma um outro chumbo. E se vocês observarem, todos esses chumbos terminam com número de massas diferentes. E é interessante que eles são todos estáveis. Interessante isso, né? Se vocês também notarem, quando a gente vai fazer raio-x, a gente sempre usa um colete de chumbo. O chumbo ele tem essa capacidade, por ser um elemento bastante pesado e bastante estável, ele consegue, digamos assim, evitar com que ele, de certa forma, absorve a radiação. Então, ele ajuda a te proteger, tá certo? E, só para avisar, o último elemento natural da tabela periódica é o urânio. A partir do urânio, todos os elementos são radioativos. Opa, eu coloquei todos são radioativos e são radioativos. Não. Todos são radioativos e possuem um tempo de vida bastante curto. E como eles são produzidos? Normalmente eles são produzidos a partir de reações de transmutação, no qual átomos são formados a partir do bombardeamento de outros átomos com partículas subatômicas, tá certo? Aqui são só para falar de elementos transurânicos, que ele mostra aqui como são formados os elementos transurânicos. Por exemplo, para fazer o americíio, você coloca, acho que é o plutônio, se eu não me engano. O plutônio vai reagir com um nêutron, formando o americíio e uma partícula beta. E aqui existem vários exemplos. Obviamente, vocês não precisam gravar isso, é só para vocês saberem que isso acontece, que isso existe e é assim que são formados esses tipos de elementos, tá certo? Então vamos para 2 exercícios resolvidos. Já está terminando a aula, pessoal. Mas ainda tem mais uma parte depois disso, tá? Na família radioativa do tório, parte do tório 232 e chega no chumbo 208. Os números de partícula alfa e beta emitidos no processo são, respectivamente, bom, ele está nos avisando que são só partículas alfa e só partícula beta, tá certo? E o que a gente vai observar? A gente vai observar que há mudança tanto no número de massa quanto no número atômico. Bom, quem é responsável pela mudança no número de massa? Quem vai ser responsável pela mudança no número de massa
é a partícula alfa, certo? Porque ela possui massa. A partícula beta não possui massa. Então, ela não pode mudar o número de massa dos elementos, certo? E a gente vai ver também que houve uma modificação no número atômico, certo? Essa modificação no número atômico aqui pode ser tanto pela partícula alfa quanto pela partícula beta, certo? Então, para resolver essa questão, a gente vai começar pelo número de massa, que a gente tem certeza que é modificado pelo número de partículas alfa. Então, a partir dessa variação do número de massa, a gente consegue saber exatamente quantas partículas alfa foram emitidas. Então, o número de massa variou em 24 e o número atômico variou em 8. Pegando o número de massa, que só o alfa vai variar, então 24 dividido pela massa do alfa, que é 4, a gente vai descobrir que são 6 partículas alfa, tá certo? Então, o número atômico que era para ser obtido, só pelo decaimento de partículas alfa, seria 90, que é o número atômico do tório, menos 6 vezes 2, que é o número atômico do alfa, certo? Então, era para a gente obter 78. Entretanto, a gente não obteve 78, a gente obteve 82. Essa variação ocorreu pelas partículas beta. Então, partículas betas vai ser responsável por essa diferença de 4 números atômicos, ou seja, foram 4 partículas beta. No final das contas, a gente chega à conclusão que foram emitidas 6 partículas alfa e 4 partículas beta. Resposta letra C. Agora vamos ver o outro exercício. Elementos transurânicos podem ser sintetizados pelo bombardeamento de núcleos mais leves com partículas pesadas. Em 1958, Miller e outros produziram o isótopo 254 do nobélio a partir do urânio 238. A reação que ocorreu produziu, além desse novo elemento, nobélio, ainda produziu 6 nêutrons. Então, com qual partícula o alvo urânio foi bombardeado? Bom, basicamente o que vai ter acontecido vai ser uma transmutação, tá certo? A gente sabe que o urânio vai reagir com uma partícula X, nesse caso um elemento X, que tem um número de massa A aqui, estou chamando de A. Ele vai formar o nobélio 254 e vai formar 6 nêutrons. Então, realizando essa equação, 238 mais A é igual a 254 mais 6. Por que 6? Porque são 6 nêutrons, então 6 de massa, tá certo? No final das contas, a gente obtém um A de 22. Entretanto, a gente vai ver aqui nas respostas que tem tanto o sódio com massa 22 e o neônio com massa 22. Poxa, então qual é? Se vocês tiverem uma tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico do urânio é 92, enquanto o número atômico do nobélio é 102. Então, a gente vai precisar de um elemento com um número atômico de 10, que é a diferença, certo? Então, o número atômico de 10 é encontrado no neônio. Então, a resposta certa é a letra D. E agora, por último, a gente vai falar da fissão nuclear e da fusão nuclear, que são bastante conhecidos, né? Fala-se bastante da fissão nuclear e da fusão nuclear. E muita gente confunde esses dois conceitos. Só que, gente, vocês têm que pensar no nome. O nome está dando a resposta do que significa, do que faz esse tipo de reação. A fissão nuclear, fissão nada mais é do que uma quebra, certo? Então, o que acontece numa fissão nuclear? Um elemento ele vai se quebrar em elementos menores, tá certo? Então, vamos supor aqui, a gente tem o elemento urânio 235. O elemento urânio 235, quando ele é bombardeado por um nêutron, ele se torna um urânio 236, que é bastante instável. Esse urânio 236 ele tende a se dividir em dois elementos, o bário e o criptônio. E, além disso, ele emite mais 3 nêutrons, tá certo? Esses nêutrons aqui, normalmente, eles saem a uma velocidade muito alta, com muita energia. E o que acontece, então? Eles criam uma reação em cadeia. Ou seja, se você tiver mais urânio 235, esses nêutrons vão atingir os urânios 235 e vão provocar mais fissão nuclear, liberando mais nêutrons e que pode dar continuidade nessa reação. A gente também precisa lembrar que reações de fissão nuclear elas são
extremamente exotérmicas. Ou seja, elas liberam uma quantidade muito grande de energia, muito grande mesmo de energia. Então, o que o pessoal fez? O pessoal utiliza desse efeito para produzir tanto energia, como também para produzir a bomba atômica, né? Nem tudo é utilizado para o bem, né? Então, por exemplo, basicamente em reatores nucleares, a gente vai ter umas barras bem finas de urânio, bem longas de urânio, e eles vão estar dentro de um protetor, digamos assim, de um tijolo de grafite. E o que funciona? Para que funciona esse tijolo de grafite? Bom, quando você inicia a fissão nuclear, ou seja, quando você joga um nêutron para um elemento de urânio, ele vai liberar outros 3 nêutrons. Só que esse tijolo de grafite, ele serve como se fosse um amortecedor, ou seja, ele serve para esse nêutron ficar batendo aqui no meio e não encontrar logo de primeira um outro elemento de urânio, ou seja, não fazer uma fissão logo em seguida. E para que isso serve? Isso serve para controlar a reação. Imagina, se você basicamente jogasse urânio tudo junto num reator nuclear e falasse, vai, só vai, o que ia acontecer é, os urânios iam soltar muitos nêutrons, ia bater em vários outros urânios, iam soltar mais nêutron, mais urânio, mais calor, e o que ia fazer? Ia rolar praticamente uma explosão, ia soltar muita energia muito rápido. E isso não é bom. Quando você tem um reator nuclear, você quer que ele solte energia numa velocidade relativamente aceitável, né? numa velocidade nem tão alta, mas nem tão baixa, mas que você consiga utilizar essa energia, certo? Porque se for muito rápido, vai ser basicamente uma explosão. E uma explosão vai basicamente impossibilitar que você pegue essa energia, além de destruir a tua usina. Então, basicamente é isso que acontece. Esses tijolos de grafite aqui, eles servem só como um amortecedor, fazendo com que o grafite não encontre outro urânio direto. Ele demora um pouco, bate em um elemento, bate em outro elemento, bate em outro elemento, bate em outro elemento. E assim vai, e aí, opa, achei outro urânio. Aí faz a fissão, libera mais energia, mas aí vai uma reação mais devagar. Uma coisa diferente que ocorre é quando você tem uma bomba atômica. Quando você tem uma bomba atômica, você possui vários explosivos nucleares. Assim, quando ele é detonado, basicamente você força todos esses 3 explosivos juntos. Quando você junta os 3 explosivos juntos, basicamente vai soltar muito nêutron que vai bater em muito urânio e que vai promover uma explosão muito grande, tá certo? Já a fusão nuclear, o nome indica uma coisa diferente da fissão nuclear. A fusão nuclear, você está juntando 2 elementos, certo? Então você está juntando 2 núcleos menores para a formação de um núcleo maior. O mais comum que acontece é com hidrogênio, por exemplo. Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 2 formando um trítio, né, que é chamado, e outro hidrogênio, ele libera uma quantidade de energia de 9,3 vezes 10 a sétima quilocalorias por mol, certo? E a mesma acontece para os outros tipos de para os outros tipos de hidrogênio. Por exemplo, se você juntar 2 hidrogênios e formar hélio, você libera 7,6 vezes 10 a sétima quilocalorias por mol. A mesma coisa vai acontecer se você juntar um deutério e um trítio, 2 isótopos de hidrogênio, para formar um hélio, que vai liberar 3,9 vezes 10 a oitava quilocalorias por mol. Ou seja, é muita energia envolvida. E para que a gente usa isso? Isso é utilizado também em bomba, já, não sei se já ouviram falar da bomba H, que é uma bomba de hidrogênio, que é bastante semelhante a outra bomba, que quando você explode, basicamente você coloca em contato núcleos de hidrogênio, fazendo com que haja uma liberação muito grande de energia. E outro caso que ocorre é o Sol. O Sol nada mais é do que uma bola gigante de hidrogênio que vai reagindo por fusão nuclear devido à enorme pressão, hidrogênio com hidrogênio, fazendo com que haja a formação de hélio e liberando uma quantidade exorbitante de calor que mantém a gente vivo, certo? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, mas é bastante importante falar, é que essa radioatividade ela serve para outra coisa, ela serve para datamento de, como é que é o nome? De substâncias. Vamos supor, um dos isótopos que são utilizados para datamento de seres humanos, por exemplo, de seres vivos, é o carbono 14. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O carbono 14 ele tem uma meia-vida de aproximadamente 5.600 anos. Isso permite com que
E o que acontece, né? Quando você está respirando, você está colocando no seu organismo naturalmente uma determinada quantidade de carbono 14, certo? Porque na nossa atmosfera tem uma determinada quantidade de carbono 14 que é pequena, mas tem. Quando você para de respirar, ou seja, quando o ser vivo morre, aquele carbono 14 ele para de se renovar e ele começa a decair. Então, o que acontece? Num indivíduo morto, ou no ser vivo morto, no organismo morto, vai ter uma quantidade menor de carbono 14 do que de um organismo vivo. Então, a partir dessa diferença, a gente pode calcular quanto tempo ele ficou ali, há quanto tempo ele morreu, há quanto tempo ele parou de renovar o seu carbono 14. Uma coisa que é interessante é que a gente sabe que o nosso planeta ele existe há bilhões de anos, certo? E o carbono 14, seu tempo de meia-vida é de apenas 5.600 anos. Então, o tempo de meia-vida é considerado bastante curto. É interessante utilizar outros elementos que possuem tempos de meia-vida maior, perdão. Então, outros elementos que possuem tempos de meia-vida maior permitem com que você date períodos muito anteriores ao carbono 14, tá certo? Então, isso é só uma curiosidade, mas isso é bastante importante. Cai bastante em prova, tá? Então, vamos terminar com esses dois exercícios da aula de hoje. A fissão nuclear do urânio 235 ocorre após o bombardeamento do mesmo por nêutrons, segundo a reação em cadeia. Urânio mais nêutron forma bário, um elemento K, que deve ser o potássio, e dois nêutrons. É correto afirmar, então, que, bom, para iniciar essa questão, o ideal é a gente já calcular quanto que é x, ou seja, o número atômico do bário, e quanto que é y, que é o número de massa do potássio. Bom, a gente fazendo essas duas equações, ou seja, primeiro para o número de massa, 235 mais 1 vai ser igual a 140 mais y mais 2. Por que 2? Porque nós temos dois nêutrons. A gente vai obter que y é igual a 94, ou seja, o número atômico do potássio é 94. E para obter o número... Opa, número atômico não, desculpa, número de massa. Número de massa, perdão, gente, não confunda. Às vezes a gente confunde porque as palavras são parecidas, mas não. Isso aqui é o número de massa do potássio, é 94, que é o número de nêutrons mais o número de prótons. E para descobrir o número atômico do bário, 92 mais 0 vai ser igual a x mais 36. Então, o x vai ser igual a 56. Vai ter 56 prótons, o bário. Então, vamos para as questões. Um dos produtos formados possui um número atômico superior ao do urânio? Não. Isso é uma reação de fissão nuclear. Fissão nuclear forma números atômicos inferiores ao do urânio. 2. A formação de duas partículas N assegura a propagação da reação em cadeia. Sim. Foi como a gente disse anteriormente. Quando a gente forma esses dois nêutrons aqui, esses dois nêutrons podem reagir com novos núcleos de urânio e dar continuidade à reação. Então, 2 está certo. 4. O valor de y, que torna a equação verdadeira, é 94. Sim, 94. 8. N é uma partícula atômica? Sim, é o nêutron. E 16. O valor de x, que torna a equação verdadeira, é 58. Não, é 56, que nem a gente realizou aqui. E por último, em uma caverna foram encontrados restos de um esqueleto humano, tendo-se determinados nos ossos uma quantidade de carbono 14 igual a 6,25% da taxa existente nos organismos vivos. Ou seja, esse carbono decaiu de 100% para 6,25%. Sabendo que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos, pode-se afirmar que a morte do indivíduo foi há quanto tempo? Bom, basicamente a gente vai observar. 100% foi para 50%, foi para 25%, 12,5%, 6,25%. Se a gente observar quantas setas a gente tem um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Então, vão ser 4 meia-vidas, 4 vezes 5.600, totalizando 22.400 anos. Ou seja, esse indivíduo deve ter morrido há 22.400 anos. Tá certo? Resposta letra A. Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.